Estamos iniciando mais uma videoconferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. O tema da série Panorama Cursos de hoje é a terceirização de serviços na administração pública e administração pública dialógica. Eu sou o professor Jair Santana, professor de Direito Administrativo do nosso pós-graduação da PUC Minas Virtual, e hoje contaremos com a presença honrosa da professora Marinela Machado Araújo, que é graduada em Direito e doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, e dentre o seu vasto currículo, ela é também coordenadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas. Iniciarei eu falando sobre a terceirização de serviços públicos na administração pública, e o segundo foco ficará sob encargo da professora Marinela. Eu inicialmente saúdo e cumprimento os nossos alunos, em especial agradeço a presença da professora Marinela, que prontamente aceitou o convite para participar desta videoconferência com um tema muito palpitante, novo, moderno e instigante, que certamente permitirá a todos nós, aos nossos alunos, os participantes desta videoconferência, instantes preciosos de reflexão. No que toca ao meu tema em especial, havíamos anunciado que o enfoque seria um enfoque bem operacional, um enfoque do ponto de vista prático, de forma que os nossos alunos pudessem dar mais consistência ao tema que hoje nos é incumbido. A administração pública, e aqui tomo a liberdade de fazer uma espécie de uma reflexão no tempo, ela tem se transformado com o passar dos anos. Um marco muito importante foi, certamente, nessas modificações que têm acontecido, a própria Constituição Federal de 1988, que em breve, em menos de 2 meses, completará os seus 20 anos. Esse novo marco regulatório e político na nossa administração pública teve um impacto muito grande, vem causando sensíveis modificações no agir da administração pública, na medida em que potencializou, de um lado, os direitos, as garantias e as liberdades individuais. Ou seja, as pessoas, com essa universalização de alguns direitos, com o reconhecimento da declaração de alguns direitos individuais e coletivos, as pessoas passaram a exigir um comportamento diferenciado da administração pública, no sentido de buscar esses direitos até mesmo perante o judiciário, perante os órgãos de controle e perante a própria administração pública, que de lá para cá, nesses 20 anos, tem tomado inúmeras iniciativas legislativas e administrativas no sentido de aperfeiçoar as suas ações. Para que não fique esse enfoque no plano abstrato, eu diria, por exemplo, que no setor da saúde, que foi universalizada, as pessoas demandando mais administração pública por serviços e bens na área de saúde, fez com que a administração pública tomasse um novo formato. E assim, portanto, vem acontecendo em todos os outros setores da administração. Ou seja, há um fenômeno, ou fenômenos vários, quase que simultâneos, acontecendo na administração pública em decorrência lógica desse comportamento social. Esse formato de transformação no direito administrativo faz com que a administração pública tenha um novo comportamento e um novo agir. Agir esse que se faz impactar, se faz acompanhar muitas vezes por alguns impulsos normativos, como é o caso daquela emenda constitucional, a de número 19, que reformou parcialmente o Estado brasileiro e implantou no interior da administração pública, dentre outros, um caráter de uma melhor eficiência. Eficiência na prestação de serviços, eficiência em todas as ações governativas. Muito bem. Nessa viagem
que estamos aqui agora a desenhar, teríamos, por certo, outros tantos eventos e fenômenos para dizer que, nessa nova ordem jurídica, a administração pública, então, diante de desafios hipercomplexos, ela busca a todo instante uma ou várias soluções possíveis para a solução das suas demandas maiores, que é a prestação de serviços públicos. Para que assim seja feito, a administração pública demanda sempre a utilização de um instrumental que nós podemos dizer que é um instrumental humano, além de recursos, além de estrutura física, recursos financeiros, obviamente, além de estrutura física, a administração pública tem que contar com esse instrumental humano. A Constituição Federal, por certo, diz que o exercente de função administrativa, via de regra, claro, deve ser aquela pessoa que se agrega ao poder público pela via de um concurso público. E cada vez mais, aliás, nesse próprio setor, há regras específicas e mais exigentes para que pessoas que exerçam atividades administrativas estejam sob o manto da legalidade e da constitucionalidade, ingressando no serviço público através de concurso público. Bem, as atividades chamadas de atividades fins, próprias, típicas dos organismos estatais, essas são, por certo, exercidas por esses agentes, lato sensu falando, que ingressam no setor por concurso público. No entanto, o Estado também deve contar com uma atividade acessória e instrumental, porque há situações que, por serem acessórias, não demandam, evidentemente, que essas pessoas pertençam aos quadros da administração. E assim falando, é que nós vamos ingressando no domínio da terceirização de serviços. Vários serviços, então, e esses não se confundem com a alocação de mão de obra, esses serviços vão sendo prestados por terceiros, por colaboradores da administração pública. O número de colaboradores para com a administração pública é muito significativo na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, e aqui nós começamos a entrar num domínio um pouquinho tênue, uma zona cinzenta, porque a primeira coisa a se saber e a se definir é exatamente que a respeito do que se pode efetivamente terceirizar. É claro que não se pode terceirizar atividades que sejam atividades meio. Somente se pode terceirizar ou se alocar recurso humano nas chamadas atividades acessórias, como, por exemplo, a faxina, como, por exemplo, a vigilância, como, por exemplo, a copeiragem, como, por exemplo, outros tantos serviços que são de natureza continuada ou não. Que fique, então, marcada e demarcada essa característica que é própria dos serviços de terceiro, ou seja, a acessoriedade. A partir do instante em que os serviços acessórios perdem essa característica, já se confunde esse serviço com a atividade fim do organismo estatal, e aí nós já, obviamente, estaremos contaminando aquele serviço que venha a ser prestado sob essa rubrica. Apartado, então, a terceirização legal da terceirização ilícita, é que nós vamos caminhando com o nosso raciocínio para mostrar que hoje, e voltamos no texto constitucional, a partir de um determinado instante, então, que admitimos essa atividade meio, essa atividade instrumental e acessória, porque ela é necessária, volumosa em termos econômicos, financeiros, inclusive esses contratos de terceirização, eles são extremamente trabalhosos. Esses contratos, eles ganham uma fisionomia diferenciada. Em que sentido? Primeiro, devem se submeter a um determinado regime jurídico específico e especial. Recentemente, e isso foi talvez o que tenha motivado a eleição desse tema para a conferência de hoje, recentemente, na esfera federal, nós tivemos a edição de um ato normativo substitutivo de um regramento anterior.
refiram ao ato novo, que é a Instrução Normativa número 02 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que substituiu a antiga e defasada Instrução Normativa número 18. Esse ato normativo vigente agora para a esfera federal, já dizíamos em artigo que publicamos recentemente, ato normativo pode muito bem ser aproveitado por outras esferas de governo que não tenha essa mesma regulação. Basicamente, esse ato normativo menor, que está amarrado à Constituição Federal, que se vincula à legislação de licitação, porque serviços como esse, obviamente, licitados devem ser, essa nova instrução normativa veio consolidar práticas, ou melhor dizendo, boas práticas administrativas, veio consolidar orientações jurisprudenciais mais seguras e mais relevantes e deu, enfim, um norte e um sul ao administrador público no sentido de fazer com que a terceirização de serviços, continuados ou não, ganhe aquele sentido da eficiência e que tenha, por fim, mais objetividade, mais consistência, mais racionalidade, enfim, que se adeque efetivamente aos parâmetros constitucionais. Essa IN, Instrução Normativa número 02, então, ao regular todo esse procedimento, ao dar toda a regulação desse assunto, trouxe vários temas, evidentemente, porque cuidou do assunto por completo. Mas como aqui nós temos a função de fomentar discussão e propiciar reflexões, eu vou destacar tão somente um aspecto dessa IN, que é um aspecto extremamente sensível, na medida em que rompe uma barreira até mesmo cultural. Ou seja, todo serviço que é contratado pela administração nesse ambiente jurídico, ou seja, no ambiente jurídico que busca a eficiência e a satisfação dos interesses e da necessidade pública, obviamente é um serviço que ganha uma conotação diferenciada nos dias atuais. O que eu quero dizer é o seguinte: o poder público hoje, através dessa instrução normativa, foi buscar na iniciativa privada mecanismos de aferição da prestação desse serviço, até então não experimentadas na ordem pública de uma forma como essa, normatizada. Evidentemente que o assunto ele é um assunto não inédito no âmbito federal, outras administrações já praticam incipientemente tarefas e há contratos nesse sentido, mas com essa característica, com esse perfil, evidentemente não.